Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Vamos lá de aulinha número 2 do conteúdo de histologia, o estudo dos tecidos. E se na aula anterior a gente viu como a divisão celular vai provocar eventualmente a formação dos tecidos, aqui eu quero explicar para vocês como os nossos primeiros tecidos são formados. Então, desde lá da nossa primeira célula, que é o zigoto, até os tecidos que a gente conhece hoje, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo e epitelial. Então, a gente precisa entender o conceito de como esses tecidos são formados a partir das células-tronco, que são células que vão estar mais presentes na nossa vida embrionária, e depois como essas células vão se dividindo em tecidos iniciais do nosso corpo e se transformando nesses tecidos que a gente conhece hoje. Então eu vou começar falando primeiro da ideia do que é uma célula-tronco. Uma célula-tronco é uma célula que tem basicamente duas grandes capacidades, de se diferenciar e de se multiplicar de uma forma bem acelerada. Então ela tem uma alta capacidade de multiplicação e diferenciação. E por isso ela é uma célula que ainda é indiferenciada. Então esse desenho de célula aqui, obviamente, é um desenho hipotético, mas é ótimo para a célula-tronco no sentido que é uma célula com carinha de célula de livro. Ela não tem forma de nenhum tipo celular ainda, porque ela não tem a determinação ainda da sua expressão gênica. Ela pode expressar qualquer um dos nossos genes, porque ela ainda não teve a sua função definida. Essa função ela é muito determinada baseado no local onde essa célula acaba ficando. Então, inclusive, em laboratório, eu posso transformar uma célula-tronco em qualquer célula do meu corpo, se eu quiser. Pois depende muito do meio que eu coloque ela naturalmente se transforma. Agora, essas células, elas teriam um potencial imenso no indivíduo adulto, e tanto que hoje a gente consegue fazer elas em laboratório e usa muito na pesquisa. Só que no nosso corpo mesmo, a gente acaba perdendo as células-tronco com maior potencial, que são as células-tronco embrionárias. Elas só vão estar presentes no nosso corpo na época de embrião. Primeiro ponto que eu quero deixar claro é, células-tronco não resolvem todos os problemas de saúde, porque ela tem o mesmo DNA que na nossa célula. Então, mesmo que eu queira fazer um tratamento, se for um problema genético, não resolve. E número 2, as células-tronco elas podem ser muito bem usadas para renovar tecidos que tiveram lesões, mas nem todo tecido vai ser solucionado dessa forma, principalmente tecido nervoso, porque tem certas células que não adianta você conseguir colocar uma célula lá, porque hoje é possível, a partir de uma célula-tronco, botar um neurônio novo na minha cabeça, mas eu não consigo fazer essa célula conseguir se comunicar corretamente com as outras células daquele ambiente. Então, acaba sendo importante que vocês entendam que as células-tronco, por um tempo, elas foram mostradas como uma solução para tudo, mas hoje a gente vê que elas são solução para alguns problemas, mas não para o todo. Agora, essa ideia de se multiplicar rápido também é importante porque o tecido, quando ele está se formando aqui no embrião, ele precisa se formar de forma muito agilizada. Então, células embrionárias naturalmente têm um ciclo celular muito mais rápido comparado às células adultas. E quais são essas células? A gente tem classificação basicamente em até 4 grupos. O último grupo é meio esquisitinho, eu vou deixar ele para o final. A gente vai classificar de acordo com a potência, por isso todas elas vão ter o nome potente aqui no nome, e a ideia de potência de diferenciação, ou seja, em quantas células diferentes ela pode se diferenciar. A primeira e a melhor e talvez assim a mais bacana de todas é a totipotente. Tot vem do italiano tutti, que vem lá da história do latim do todo, tá? Então, totipotente é aquela que pode fazer todas as células humanas possíveis, até as células embrionárias, até as células dos anexos embrionários, como o córeo, como a placenta, como o vitelo e aí vai. É uma célula muito potente, mas verdade seja dita, ela dura pouquíssimos dias. Então, mais ou menos quando a gente tem aí 7 a 15 dias de vida, a gente tem essas células ali ainda, mas depois disso a gente já não tem mais células-tronco totipotentes. Por quê? Ela naturalmente vai se diferenciar numa célula que vai acabar formando já 2 grupos de tecido. A gente vai ver isso já já na embriogênese, que é chamado de embrioblasto e trofoblasto. Então, até essa data, até a gente fazer a nidação, que vai acontecer mais ou menos com 14, 15 dias de vida, né, pós-fecundação, a gente vai ter 2 grupos de células, o embrioblasto e o trofoblasto. Trofo vem de trófico, vem de nutrição. Então a gente está falando daqueles que vão fazer os anexos embrionários, córeo, alantoide, vitelo e aí vai. Essas células são consideradas pluripotentes. Elas têm uma grande potência ainda, mas essas só vão fazer células de anexo embrionário. E o outro, o embrioblasto, como o nome já diz, embrio de embrião e blasto de formação. É o que vai formar um embrião. Então as células do embrioblasto, elas são aquelas que podem fazer quase tudo. Elas podem fazer qualquer célula do embrião e do adulto, mas não podem fazer células dos anexos embrionários. Então veja que
perde um pouquinho de potência. Ela ainda pode ser um outro tipo de célula, tá? No sentido que depois há uma divisão em 3 tecidos que a gente vai conhecer hoje, o mesoderma, ectoderma e endoderma, e aí diminui ainda mais a potência. Mas as células-tronco pluripotentes mais famosas não são nem as naturais, são aquelas que a gente cria em laboratório. Eu mesmo já trabalhei com as células-tronco chamadas de IPS, que é Induced Pluripotent Stem Cells, que seriam, basicamente traduzindo, células-tronco pluripotentes induzidas. Eu pego uma célula comum do corpo, como uma célula epitelial, e eu consigo transformar ela de volta pluripotente. Muito maneiro. E aí, pluripotente aqui igual a do embrioblasto. E por que isso é bacana? Porque quais são as células que eu quero fazer se sou eu aqui um corpo adulto? Eu quero células de adulto. E aí, por isso, a pluripotente induzida ela consegue fazer todas as células do indivíduo adulto. O que ela não consegue fazer é do anexo embrionário, mas eu já nasci, então eu não preciso. Então a verdade é que a nível de ciência, totipotente e pluripotente, elas têm uma potência muito similar, tá? Que é muito grande, são ótimas, fazem praticamente tudo. A TOT tudo, e a pluripotente praticamente tudo. Agora, varia muito de país para país quando a gente vai usar. A totipotente é muito usada nos Estados Unidos porque eles têm acesso a isso. Eles podem pegar embriões e usar dessas células. Aqui no Brasil é proibido, então a gente trabalha com as células IPS. Mas isso vai variar pouco, tá? E na verdade, o importante é que a gente consegue fazer a maioria das células. Ambas, tá? Então, pluripotente e totipotente, naturalmente falando, a gente só vê no embrião. Elas são essas que realmente têm uma potência grande. As que a gente tem no indivíduo adulto, então eu tenho hoje, vocês têm hoje que estão assistindo a aula, é a multipotente. A palavra multi eu não gosto aqui, porque multi dá a ideia de muito. Mas ela é mais para uma oligopotente, no sentido que ela forma algumas células, tá? E ela consegue fazer pequenos números de células, e a gente tem apenas duas, tá? No nosso corpo, não duas míseras células, mas 2 grupos de células. Que é a célula-tronco aí mieloide, que vai formar células do tecido conjuntivo, como um osteoblasto, também como um fibroblasto. E a gente tem a célula-tronco hematopoética, que a gente vai falar lá em tecido sanguíneo, que é a célula que vai formar as células do sangue, como hemácias, leucócitos, plaquetas, e aí vai. Então são células que têm um grande potencial, a verdade é essa. Elas são importantes porque, por exemplo, não dá para uma hemácia se dividir, então eu preciso ter essa célula-tronco para conseguir fazer isso, tá? Agora, elas são limitadas, então não são células que eu posso usar, por exemplo, para um tratamento se não for exatamente o que eu estou precisando. Se está faltando células do sangue, uma célula-tronco hematopoética resolve. Mas se estiver faltando um neurônio, eu já não consigo mais usar ela porque ela perdeu potência naturalmente quando o indivíduo adulto. E tem umas que é meio curiosinho, assim, ela é unipotente, mas é basicamente biólogo querendo dar nome para as coisas, tá, gente? Porque tem algumas células que conseguem se desenvolver apenas uma. Então a gente tem o mioblasto, que é basicamente um pré-miócito, que é uma célula muscular, e aí quando ela se divide na célula muscular, ela forma aí um miócito. É uma divisão simples, é mudança de nome, óbvio que, tá, existe aí uma transformação e tal. A gente vê um caso também que é mais famoso, é o eritroblasto, que é a célula que vai dar origem ao eritrócito, que é a massa. Então o eritroblasto ainda tem núcleo. Depois que eu tiro fora o núcleo, virou hemácia. É a mesma célula, né, gente? Eu acho que se a célula-tronco vai só se diferenciar em uma, não é bem tronco. Mas aí é minha opinião, tá? Essa, por sorte, praticamente não cai no vestibular. O mais comum é o TOT plurimulti. Eu até gravo na minha cabeça, eu adoro fazer essas analogias de letra, me ajuda, tá? TPM. Tem nada a ver com tensão pré-menstrual, aqui tem a ver só com a ordem da potência das células-tronco. Agora vamos falar da embriologia para a gente entender o que está rolando ali dentro, né? Então, quando há uma fecundação, a gente vai ver a primeira célula zigoto começar a se dividir. Até que ela tenha mais ou menos 16 células, a gente vai dar nome às células, não ao indivíduo. E a gente fala que ele tem as fases dos blastômeros. São células ainda completamente indiferenciadas, tá? Todas essas que eu desenhei em roxo são células ainda totipotentes. Agora, durante a etapa, tá, mais ou menos de 7 a 10, 12 dias, a gente vai ter uma etapa importante, que é a blastulação. As células começam a se organizar em que o embrião, que é uma esfera, né, isso aqui é uma esfera cortada, então a gente tem que ver 3D, ela acabaria todas as células indo para a periferia. E no meio fica preenchido por um líquido, que a gente chama de blastocele. A blástula é uma etapa importante porque ali começa uma diferenciação no que vai virar na nossa espécie o blastocisto, que é quando a gente nida, quando a gente toca no endométrio da nossa mãe. E ali vai haver uma divisão. Então uma parte dessas células verdinhas aqui vai formar o tal embrioblasto e vai formar o embrião, e outra parte vai formar o trufoblasto. E aí vai formar o core, toda a parte de conexão com a mãe que vai dar origem eventualmente à placenta. Agora, esse embrioblasto, depois ele passa por uma transformação importante, que é a transformação em 2 grandes tecidos embrionários, que é o de dentro e o de fora. O de dentro a gente chama de
endoderma. E o de fora a gente chama de ectoderma. E aí o endoderma, a gente vai ver futuramente, vai dar origem aos órgãos bem mais internos dos tubos, tá? Respiratório e digestório, enquanto que o ectoderma vai formar a região mais externa, como a região da epiderme. Então aqui a gente já tem uma diferenciação. Veja que se eu pegar uma célula de ectoderma, eu não consigo fazer, por exemplo, uma boca ou um estômago. Da mesma forma, eu não consigo pegar uma célula de endoderma e fazer epiderme. Então já começa a diferenciar o que você pode virar. Ele meio que vai já deixando de expressar certos genes e começa a limitar o que ele pode ler. E a etapa talvez mais importante é a neurulação, tá? Que é a formação da neurula. Então aqui nessa etapa, eu não falei o nome, falo agora, é a etapa de gástrula. Gastro, tá? Ele vai vir aqui de, quando a gente fala de suco gástrico, a gente está pensando no estômago. Então é porque é a cavidade gástrica, no sentido que é a cavidade digestiva. Aqui, inclusive, quando a gente fala de animais, é uma etapa que os quinidários, a água-viva, para. Se você virar isso aqui ao contrário, né, você pode até ver o desenho de uma água-viva, o que é bem curioso. Nesse momento, a gente tem o nosso primeiro poro. E esse poro acaba sendo aí um ponto importante, tá? A gente vai falar mais dele, mas aqui eu quero deixar claro que já é o nosso primeiro poro, o primeiro buraco no nosso corpo. E ele acaba tendo uma importância grande na nossa evolução. Agora, cuidado com esse nome, gástrula, tá? Porque a gástra é quando tem o primeiro poro e gastrulação é a etapa que forma ela. Já foi pergunta, inclusive, de West discursivo, porque ele perguntava quando se formava o ectoderma, que é justamente nessa transformação em gástrula. E se a pergunta fosse quando forma o terceiro tecido embrionário que está aqui em marrom, o mesoderma? Aí seria a neurulação, que é quando forma a neurula. Neurula, aqui eu acho que o nome já é meio que indica, não é só a etapa da formação do endoderma, é muito mais que isso, é a etapa da formação do tubo neural, que vai dar origem, tá, ao nosso cordão nervoso que eventualmente forma encéfalo e medula espinhal. Esse tubo neural ele tem uma formação um pouco curiosa, tá? E ele tem virado pergunta de vestibular. Repare que eu botei ele em azul claro, porque ele é formado a partir da ectoderma, a de fora, que é muito curioso. E como que ela é formada? É a partir de uma estrutura que dá nome ao nosso filo, que é o filo dos cordados. A gente é cordado porque a gente dota de notocorda, que é uma estrutura que você sempre fala assim, ué, mas onde é que fica essa tal de notocorda? Ela não fica em lugar nenhum. Ela só vai durar por alguns dias no nosso corpo. Quando ela surge aqui, mais ou menos aí aos 21 dias, ela vai formar essa estrutura em tubo e ela literalmente toca o ectoderma. Mas esse toque acaba fazendo com que algumas células ali do ectoderma se soltem e se separem e formem o tubo neural. Então é curioso que a notocorda, ela participa da formação do nosso sistema nervoso, que vai ser muito importante. Mas ela não é o sistema nervoso, tá? A gente acaba que não vai ter essa notocorda quando adulto, existem cordados que tem, mas a gente aponta muito para a ideia de que a gente tem um substituto para isso, porque a notocorda depois fica nesses animais que permanecem a vida inteira como se fosse um suporte de proteção ao tubo neural. A gente tem a coluna vertebral, tem o crânio. Eu não gosto dessas ideias de some por quê, né? Que isso é um pouco lamarquista, mas assim, se a gente pode pensar de outra forma e falar que não houve falta, logo o animal que nasceu sem, ele sobreviveu e continua por aí, tá bom? Agora, recapitulando aqui, a gente vai ter então a formação do tubo neural, a partir do toque da notocorda ao ectoderma, e a formação da mesoderma, que forma parte um pouquinho dos outros dois tecidos, que é o tecido no meio. E além disso, a gente vai ter a formação do corpo que começa a virar meio que uma minhoquinha, né? Então a gente começa a ficar com forma de verme. E a gente passa a ter boca e passa a ter ânus. Então esse primeiro poro aqui, ele vai formar ou a boca ou o ânus aqui nessa etapa seguinte. E é importante que a gente saiba quando forma e o que forma. Então esse blastóporo, ele tem duas possibilidades. Ou ele forma a boca, ou ele forma o ânus. E isso vira um caso aí de separação evolutiva, onde a gente cria os animais chamados de protostomados. Proto, primeiro, estoma, boca. Então a boca vem primeiro. Ele não é o nosso caso. O nosso caso a gente é chamado de deuterostomado, onde a gente vai ver deutero, depois estoma, boca. A boca vindo depois. Então esse primeiro poro forma o ânus. Tá? É uma separação bobinha do ponto de vista assim, de quem vê de fora, mas é uma etapa importante para separar grandes grupos. Então moluscos, anelídeos e artrópodes são protostomados, a boca vem primeiro, e equinodermas, sim, estrela do mar da vida, e nós, cordados, mas também peixes, anfíbios, todo mundo é deuterostomado. O que é muito louco de se pensar, porque essa é uma das características que mais faz com que a gente fique próximo à equinoderma, que é um grupo muito diferente da gente, é muito mais simples, mas a gente mostra aí a importância de você estudar embriologia, tá bom? Agora, vamos voltar aqui só para recapitular. Então, a gente tem 3 tecidos embrionários. E aí eu quero que vocês entendam que esses 3 tecidos embrionários, cada um deles vai formar
diferentes tecidos do nosso corpo adulto. O ectoderma é aquele que fica do lado de fora. Se ele fica do lado de fora, a gente está falando do que fica do lado de fora. Então ele vai formar o tecido epitelial da epiderme, bem como ele ajuda na formação de glândulas. E lembre-se que a partir lá do toque da corda notocorda, ele também formou o tubo nervoso dorsal, então ele também vai ser responsável pela formação do tecido nervoso. É muito importante vocês conhecerem esses exemplos, porque isso está ficando comum em discursiva e até em algumas múltiplas escolhas. Saber exemplos de tecidos são formados a partir de cada um dos tecidos embrionários. Então, ecto, eu sempre cito esses três. É a forma epiderme, glândulas e sistema nervoso. Existem outros exemplos? Existem. Mas vários dos órgãos que a gente conhece pelo nosso corpo, ele não é formado só por um tecido, e sim por um conjunto de. E aí eu não gosto de guardar esses exemplos, porque pode ficar polêmico e o vestibular discursivo não gosta de polêmica. Mesoderma é o tecido no meio. E aí ele vai ser formado aí dentro da etapa da neurulação e vai formar tecido conjuntivo da derme, tecido conjuntivo ósseo, tecido muscular e outras coisas. Então, basicamente, eu costumo falar que os principais seriam a derme, o osso e os músculos. A gente pode citar aqui as cartilagens também, tá bom? E o endoderma, o de dentro, este, por fim, vai acabar formando o tubo digestivo e o tubo respiratório. Então, tudo que faz parte do tubo, né, não estou falando de glândulas anexas, tubo, vai fazer parte aí de um produto do endoderma. Então, estômago, intestino, a gente pode citar o pulmão, a gente pode citar bronquíolos, brônquios, traqueia, tudo isso é produto aí do endoderma. Vejam que aqui nesse desenho eu representei as cores de acordo com os tecidos e vejo que esses três indivíduos aqui têm tecidos, mas tem uma diferenciação. A diferenciação está no tal do celoma. E esse nome vai ser importante para a gente agora porque a gente precisa entender o que é celoma, para começo de conversa, e por que isso faz diferença de ser representado. Isso é muito importante lá na sistemática, mas eu gosto de puxar aqui porque isso tem a ver com desenvolvimento. E eu retomo lá. A ideia de celoma é o seguinte, celoma é a cavidade que abriga os órgãos. Então é uma cavidade corpórea, uma cavidade no nosso corpo que vai ficar cheia de órgãos. Se eu abrir aqui o meu tórax, o que vocês vão ver são os meus órgãos e um espaço entre eles, esse espaço chamado de celoma. A gente vê que o nosso celoma é muito bem preenchido, né? Os órgãos ficam todos juntinhos, um do lado do outro. Nem todo animal é assim. Na verdade, existem animais que nem têm órgãos. É o caso de qualquer ser vivo acelomado ou até que nem entra na categoria. Estou falando de poríferos, tá? Esponjas, quinidários, água-viva, coral e tal, e plateumintos, vermes achatados. Eles são aí, ou não entra a classificação, os dois primeiros, ou são chamados de acelomados, que é sem celoma. Veja que nesse desenho de um plateuminto cortado aqui, eu botei todos os tecidos juntinhos, não tem nenhum espaço entre eles. Agora, no caso aqui do pseudoceloma e do celomado, a gente vai ver a presença de um espaço vazio que está aqui e está aqui. Qual é a grande diferença pensando em anatomia? A gente está vendo que esse aqui, a mesoderme, só fica do lado de fora, e nesse aqui a mesoderme fica junto do endo e do ectoderma. Essa é a diferença técnica. Eu não gosto dessa diferença. Eu acho que a diferença mais importante é a ideia do nome. Celoma vem de cavidade que abriga os órgãos. No pseudoceloma, essa cavidade ela fica para sempre, mas não tem órgãos. Então esse organismo continua lotado de tecidos, mas essa cavidade é basicamente preenchida por um líquido, que vai ficar aqui banhando esse ser vivo e até pode ter outras funções, tá? Então ele já pode ser usado como um esqueleto, porque querendo ou não, tá cheio de líquido, então ele fica mais durinho. É o que a gente chama de esqueleto hidrostático, né? Porque é feito de líquido. Ele pode ser um local de circulação, então esses seres vivos geralmente jogam materiais ali nesse pseudoceloma que não querem mais e depois pode ser excretado. Então existe sim algum uso para esse pseudoceloma, mas não é uma cavidade que abriga órgãos. Essa é a grande definição. E por isso o nome pseudo. Pseudo vem de falso, então é o celoma falso, que só quem tem é um grupinho de vermes chamados de nemateumintos ou nematóides. Tá? São vermes cilíndricos, que a gente tem um exemplo aí da lombriga, do ancilóstomo, não são muitos os seres vivos que tem. A partir do próximo grupo que surge, que é o molusco, até o nosso grupo, que é o grupo final aí dos animais, a gente vai ver a presença do celoma de verdade. Então, um celoma sim, um espaço, mas preenchido, recheado de órgãos, porque há mesoderme dos dois lados. Até porque a mesoderme ela é muito importante na formação da maioria dos órgãos, porque ela que vai fazer essa conexão entre os dois tecidos, o que acaba sendo muito relevante, tá bom? Bom, por hoje é só, era uma aulinha mais curtinha, uma aula mais detalhada e eu diria que uma aula de aprofundamento, tá bom? Mas espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que tenham entendido aí essa aula de hoje. A gente fica por aqui, até uma próxima, grande abraço e valeu!